Olá, meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde, feito com tanto carinho para você aí de casa. E hoje nós vamos falar de um assunto interessante, bem louco, né, dona Yara? Bem louco. Bem louco. Quando eu cheguei ao Guarujá, eu me recordo muito de conhecer a Rádio Tantã, que era um programa feito pela Saúde Mental de Santos. Isso. E hoje eu estou aqui com a Yara Bega, que é coordenadora da saúde mental do município, que vai falar só um pouquinho sobre esse panorama da saúde mental. Como é que está a saúde mental do município? Yara, obrigada pela presença, pelo comparecimento, por ter aberto sua agenda, que eu sei que não é nenhum bolinho, não é verdade? Bom, Marina, obrigada pelo convite. Eu acho que é muito importante ocupar um espaço como esse, poder chegar na casa das pessoas e poder falar sobre assuntos, né, que às vezes não é tão fácil de conhecer. Saúde mental é uma coisa um pouco delicada, porque ainda se associa muito ao estado da loucura. E, né, Exato, não é você só, fala né? um assunto muito louco, logo uma maneira de dizer, Exato. né? Porque a saúde mental tem essa coisa de falar da loucura, mas a gente não vai falar só da loucura, podemos até falar sim. Também. Né? Mas vamos falar da vida saudável, da vida sem os problemas de ordem do nosso psiquismo, né? E de maneira que a gente pode cuidar dela, né? Para ter uma vida saudável na sua integridade. Exato. E esse programa da Rádio Tantã, não sei se a senhora se recorda. Recordo. Foi na década de 90, se eu não me engano, finzinho de 80, Finalzinho de 80. né? Porque foi bem próximo à minha chegada à Baixada Santista. E eu lembro que foi matéria de diversos veículos de projeção nacional, porque era uma iniciativa pioneira, né? E estava no momento também de transição, onde o doente mental estava acabando com os manicômios, né? Não existe mais essa figura, não é, doutora? Ainda existe, porque ainda não tem... muitas pessoas que foram colocadas nesses hospitais para fazer um tratamento que era para a vida toda, né? Não tem para onde voltar. Entendi. As famílias abandonaram essas pessoas, né? Essas pessoas não estão mais ligadas a familiares, então eles não têm onde não tem como voltar. Como voltar. Né? E, aliás, acho que podemos até começar por aí, já que você tocou por aí, nós estamos recebendo, né, aquelas pessoas que naquela época, que estavam no Hospital Anchieta, ou que foram por algum outro motivo para esses hospitais, muitos deles na região de Sorocaba, né, começam a voltar para o Guarujá. Certo. Nós já recebemos 2 e vamos receber mais 5, mais ou menos, pessoas que estão nesses hospitais há cerca de 20 anos. Eram munícipes do Guarujá que estavam lá por conta do tratamento. Por conta de um tratamento, né? E que a família abandona, né? E aquela pessoa fica lá. Ela tem uma doença, com certeza, mas ela não precisava ficar nesse local, longe de tudo e de todos, sem vida comunitária, sem vida familiar, longe da sociedade. Longe da sociedade. Né? Então, agora nós vamos buscá-los e eles vêm para uma residência aqui, que é a residência terapêutica. Olha que bacana. Que é um equipamento, né, que o município do Guarujá decidiu implantar e buscou recurso no Ministério, né, no governo federal, conseguiu esse recurso. O governo estadual também dá algum apoio. E essa residência já está montada, né, já recebemos 2. Vamos receber mais pessoas. Tem que ver a alegria de voltar. Porque assim, eles chegam como um saquinho. É um repatriamento, né? Eles não têm uma mala, eles têm um saquinho com alguns objetos. Então, eles não têm um armário, seus objetos pessoais, a sua roupa, o seu sapato. Eles usavam uma roupa que era do hospital. Assim, essa é a minha camisa. Aquela coisa que a gente acha que é tão simples, é nossa, né? Mas são os vínculos, né? E essas pessoas nossa não identidade. Têm. Então tem que ver a alegria deles. Eles até falam, é a casinha, eu quero ficar aqui na casinha. Né? Olha. Eles têm um armário deles, a cama deles, eles começam também a cuidar da sua alimentação. Eu quero fazer um suco, eu quero bater o leite. Né? E temos pessoas que ajudam, que apoiam, mas assim, todo o trabalho ali é de garantir e estimular a autonomia. Eles devem fazer as coisas por eles. Né? Então, eles vão fazer compras, eles vão no supermercado. Eu quero comprar pipoca hoje. Daí vão lá comprar pipoca, trazem, vão fazer. Vida normal. Vida normal monitorada.
com pessoas. Aparelhada. Né? Porque precisa, né? Ficaram tão Lógico. longe de tudo que eles precisam ter pessoas que fiquem ali dando um apoio. Certo. São os cuidadores. São cuidadores. Cuidadores. Entendi. E essas residência terapêutica que chama, né? É uma? É uma. Ah, tá. Nós estamos montando uma agora. Não sei se teremos mais no futuro, né? Mas, de acordo assim, com a necessidade. com a necessidade. Acho que assim, até a gente teria mais gente para trazer. Inclusive, não vem só pessoas que são munícipes do Guarujá. De repente, você tem um munícipe lá que fez uma relação muito estreita com uma outra pessoa, né? E elas querem vir junto. Então, para não quebrar aquele laço de amizade, Aquele vínculo. né? Vem os dois. Melhor ele vir para cá, onde ele tem um amigo, do que ir para a cidade de origem dele, que às vezes ele não tem nada, nenhum vínculo, né? É verdade. E esse equipamento já existe em outros municípios do país? Existe. Não é uma atitude, aqui uma no ação estado de pioneira. São Paulo até são poucas, eu não sei te precisar quantas, Sim. né? Mas já existe várias residências terapêuticas pelo país todo. E há um forte estímulo para que os municípios façam, mas é uma tarefa difícil, viu, Marina? Imagino. É muita responsabilidade e os municípios têm um pouco de medo de assumir essa responsabilidade, porque é como se você tivesse crianças grandes para cuidar. Exato. Né? É mais responsabilidade. É mais responsabilidade. Ao mesmo tempo, se a gente prendesse nessa casa, talvez ficasse muito fácil, mas não. A gente tem que deixar as pessoas livres para ir e vir, mas responsáveis para que elas não se machuquem, que elas não sejam vítimas de pessoas que abusem daquela inocência, né? Porque eles têm o seu dinheirinho, eles têm... De repente sai para a rua e alguém percebe aquela fragilidade, né? E pode abusar. Então, nós temos muita responsabilidade aí, que é grande. Nossa, parabéns. Essa iniciativa eu conheci pelo Diário Oficial, a gente acompanha aí o noticiário local e vê, mas é mais interessante quando vamos falar com a pessoa responsável pela iniciativa para entender direitinho como é que funciona, né? Inclusive, Yara, eu acho interessante a gente listar um pouquinho o que significa doença mental, porque há uma confusão mesmo, né? Doença mental não é só o maluquinho ou aquele que tem uma patologia que leve à loucura, como a gente começou o programa falando. Existem várias patologias que são consideradas doenças mentais e que são responsabilidade do seu setor, não é isso? Entre elas, por exemplo, eu estava vendo até uma matéria no blog do Dr. Drauzio Varela, que eu me pauto bastante, no blog dele eu acho interessante. Ele é bem legal. Não é? É amplo, tem bastante assunto. E, assim, a dislexia, síndrome de Down, é considerado doença mental também, não é? Ela tem uma abrangência aí. Senilidade. Então, hoje a gente considera, melhor do que falar o doente mental ou o louco, a gente fala a pessoa com sofrimento psíquico, né? É mais e brando. que daí tem uma variação muito grande, né? Uma tristeza mais forte, que não seja uma tristeza por conta de alguma situação. Então, eu estou chateada porque meu filho viajou e vai ficar muito tempo sem voltar, eu vou ficar triste. Mas isso não é problema. Eu vou lidar bem com essa tristeza. Agora, se eu tenho essa situação desse filho que viajou e que vai ficar muitos anos fora do Brasil, né? Foi fazer uma viagem, foi a trabalho, sei lá, e eu não consigo sair dessa tristeza, eu demoro para sair dessa tristeza, eu começo a fazer com que a minha vida fique prejudicada, eu já não consigo trabalhar direito, eu não consigo dormir, mudou meu apetite, daí tem coisa acontecendo. Tá? Então, assim, eu não estou superando esse momento da minha vida, aí eu preciso de uma ajuda. Procurar um profissional, né, onde eu possa ver o que está acontecendo. Por que eu não estou lidando com essa tristeza de uma maneira mais adequada? Ficar triste eu tenho todo o direito. Lógico, é do ser humano. É do ser humano. E né? alguns animais também. Com certeza. Eu não sei falar muito dos animais, mas eu sei. Tem a psicologia do animal, né, que eu não conheço, mas tem. Eu sei. Né? A gente percebe que os animais se entristecem quando... A ausência do seu dono, né? O ser humano também. Então, assim, ficar triste, todo mundo tem direito e tem os seus motivos para ficar triste. Certo. Agora, quando essa tristeza invade a minha rotina, invade a minha vida, de modo que eu
Iniba outras ações? Outras ações, né? Eu vou ficar triste um dia, 2 dias, vou trabalhar mal, mas depois eu vou me recuperando, né? E vou lembrando, não, mas ele daqui a um tempo volta, eu vou escrever carta, né? Imagina, ninguém mais escreve carta. Vou né? mandar um e-mail, vou ligar o Skype, né? Ou quem não tem um simples telefonema, né? Então, assim, eu consigo resolver aquela saudade. É verdade. Né? Vou dar aquela choradinha no telefone, vem logo, tal, mas resolvo. Né? A vida continua. Agora, aquele que a vida fica, né, prejudicada, é sinal que ele está num sofrimento psíquico, que ele vai precisar de uma ajuda. Aí é hora de procurar ajuda. Entendi. Tá? E daí, nesse sofrimento psíquico, tem as coisas mais graves, né, que é a própria loucura, né? A esquizofrenia, o transtorno bipolar, depressões graves. Né? A gente vê psicótico, tá lá no outro extremo, que daí são pessoas que têm um comprometimento grande e daí precisa de uma ajuda também grande, né? Bem maior. Bem maior. E a gente convive muito aqui no município, a olhos vistos, nas ruas também, a questão do uso dos dependentes químicos, né? De uso de álcool, de drogas. Isso também é considerado doença mental? Está no escopo dos cuidados de saúde mental, porque o uso de qualquer tipo de droga, e daí também posso dizer até as drogas lícitas, também, as medicações, né? Também. Todo uso exagerado, né? Todo uso que vai comprometer a vida, então o álcool, outras drogas, usado de uma certa maneira, né? Vai fazer com que não tenha rendimento escolar, não tenha rendimento no trabalho, a vida familiar, a vida na sociedade ficou prejudicada. Já virou um problema de saúde mental. Entendi. Tá? Podemos até dizer que aquela pessoa que faz uso dessas coisas e não interfere, né? Eu acho que é um grande debate, se pode usar droga, se não pode usar droga, se a droga deve ser legalizada ou não. Acho que não quero fazer esse debate aqui, porque eu acho que podemos até fazer num outro dia. Podemos. É que daí o assunto ganha outra direção. Mas a partir do momento que ela torna a pessoa, faz com que a pessoa fique em sofrimento, seja no convívio social, ela passa a fazer parte do rol da saúde mental. Entendi. Pelo uso do álcool, cocaína, maconha, o crack, outras drogas, hoje em dia, o crack. Né? Também. E também com as drogas lícitas, né? Que a pessoa começa a achar que ela vai resolver um probleminha e foi ir num médico que acabou dando uma droga, né? Que fez ela se sentir bem, e daí ela quer um ansiolítico. Aí ela não consegue mais dormir nunca mais na vida sem aquele medicamento. Aí já passa já entrou também nesse quadro. Entendi. Né? É um limiar muito estreito, muito né? Estreito. Então, acho que a maneira mais simples de entender, né, é isso. Aquilo que vai tirar a pessoa da sua capacidade, da sua condição de viver a vida bem. Né? Com produtividade, com harmonia, com equilíbrio. Né? Todos nós temos os nossos, né? Altos e baixos. Altos e baixos. Agora, quando esses quando os baixos é uma constante, daí tem coisa acontecendo. Né? Então vamos buscar ajuda. Buscar ajuda. Yara, e o município está equipado para amparar esse munícipe que busca essa ajuda? Olha, Marina, nós estamos fazendo muito esforço para isso. Tá? Nós temos até recentemente feito um grande investimento para as pessoas já adoecidas, né? Que a gente pode dizer que tem um problema estabelecido, instalado, né, naquela personalidade e ela precisa de um tratamento, que são os CAPs. Certo. Né? Nós temos 4 CAPs no município. E Centro de Atenção Psicossocial. Tá? Então, tem 2 para adultos, que é o CAPS 2 e o CAPS 3. Tem um CAPS infantil, né, que é para criança até os 18 anos. E tem um CAPS álcool e drogas, né, que são para as pessoas que têm esse sofrimento, mas em decorrência do uso de drogas, ou álcool ou drogas. Então, assim, nós temos equipamentos que estão bem montados, né? Sempre tem o que melhorar, evidentemente, né? Mas eu acho que ele já dá uma boa resposta. É o que a gente fala aqui no programa constantemente. Nunca é suficiente. Na saúde está sempre... Sempre precisa de um pouquinho mais. Sempre precisa de um pouquinho mais, exatamente. Um pouquinho mais de equipamentos, um pouquinho mais de investimento, um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de bom uso. Porque sempre tem o que pode melhorar, né? Sempre, sempre. Né? Então não dá para dizer que
acabou, está completo, né? Não. Não, a gente tem que olhar o dia de amanhã, porque tem coisas novas para fazer, né? Vem novas propostas, então vamos fazer coisa nova. Então, sempre tem muito que investir. É verdade. Então, assim, passado esse período em que a gente instalou, né? Acho que ainda até pode crescer, mas enfim, acho que a gente já tem uma boa cobertura para tratamento das pessoas com as doenças mais graves, né? Recentemente, nós estamos fazendo agora um foco maior para aquilo que é cuidar de saúde mental, para aquele que não tem um problema grave e que precisa de uma ajuda, como esse exemplo que eu te dei. Sim. Né? A pessoa não tem um problema grave, mas ela está com de um sofrimento. Apoio. Sim. Né? Então, que sozinha ela não vai conseguir sair sozinha. Talvez isso até piore, cronifique. Então, assim, essa pessoa está na hora de pedir uma ajuda e ela deve buscar uma ajuda. Bom, você vai me perguntar onde, né? Mas eu vou perguntar já já. A gente vai para um breve intervalo e na volta vamos falar mais um pouquinho sobre a saúde mental e dos equipamentos disponíveis aqui no município para a população. Tá bom? Até já. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito horroroso. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde e num bate-papo aqui de bastidores com a Yara Bega, que é a coordenadora da saúde mental do município, né, do Departamento de Saúde Mental aqui do Guarujá. E nós estávamos falando no primeiro bloco de diversos assuntos, entre eles o que é a doença mental, como que ela é classificada hoje, quais doenças que podem ser consideradas, estão no escopo da saúde mental, né? De como o departamento lida com essa gama de doenças, quais os equipamentos que o município dispõe. E nós estávamos falando daquele momento em que a gente precisa pedir ajuda, porque nem sempre a gente consegue perceber esse momento, não é, Yara? Às vezes a gente está nesse sofrimento, como estávamos falando no primeiro bloco, e a gente não consegue pedir ajuda. Aí, às vezes, uma mãe, um parente fala, vamos procurar uma ajuda, né? Sempre tem alguém na família que estimula. Vai ter a lucidez, né? Que tem a lucidez. A gente falou, o adulto da família vai lá e interfere, não é verdade? Não, mas é verdade, a gente precisa sempre dessa ajuda de outrem, né? Sozinhos, às vezes, não conseguimos. E aonde que a gente busca essa ajuda, Yara? Então, voltando nesse ponto, Marina, o que diz para a pessoa que está precisando de uma ajuda, né? Então, resumindo, é isso. Quando podemos ela percebe, interferir? Podemos interferir quando ela percebe, ou alguém vai perceber por ela, que a vida não está andando em linha. Ela está tropeçando, né? Está tropeçando. Não indo para a escola, não indo trabalhar, faltando muito,
pensando já se vai conseguir se aposentar logo, né? Se vai entrar num pedido de benefício, afastamento, né? Já não frequenta a convivência com a família. Tudo isso são os sinais. Os sinais são muito simples e que é fácil de verificar, mas às vezes a própria pessoa não percebe. Né? Ela acha que vai passar, que daqui a pouco ela está bem de novo, mas daí alguém da família que está percebendo isso, vale a pena ir lá e falar, vamos ver o que está acontecendo. Né? Às vezes até essa pessoa mesmo possa ajudar, viu, Marina? Sim. De repente, não é sua irmã e você se propõe, uma amiga mesmo, vamos conversar um pouquinho? Às vezes essa conversa pode ter um papel bem importante. Olha que interessante. Lógico, vai depender do tamanho do problema. Exato, Mas de repente essa conversa pode dar uma mudança muito importante na história. Mas caso não seja só isso, ou não tenha essa pessoa, então assim, o que a gente tem hoje no município, e estamos construindo, tá? Eu acho que é importante dizer que nós estamos nessa estruturação, então pode ser que uma pessoa aqui que está nos ouvindo, que resolva amanhã bater lá na atenção básica, pode encontrar alguma dificuldade, tá? Porque nós estamos realmente estruturando. Certo. Então, o que nós estamos estruturando? É que todas as unidades de saúde, né? As unidades de saúde da família, ou as UBS, as básicas, né? Tem a possibilidade de fazer uma escuta, tá? O que a gente chama de acolhimento. Certo. Então, a pessoa chega lá e vai falar que ela está precisando de uma ajuda, né? E ela deverá receber essa escuta, né? Que vai se diferenciando na medida que a equipe percebe que tem alguma coisa que aquela pessoa realmente precisa daquela ajuda. Certo. Que ela não está lá buscando à toa, né? Agora, dependendo do local, seja unidade de saúde da família, ou seja UBS, vão ser trabalhos um pouco diferentes. Por quê? Porque essas estruturas são diferentes. Sim. Né? São equipes que têm características diferentes. Então, vamos falar da unidade de saúde da família. Certo. No caso da unidade de saúde da família, hoje, né, até esse mês de junho, nós temos um trabalho que se chama Roda de Conversa. Tá? Então, um dia por semana, tem um profissional de saúde mental lá dentro, que está participando dessa roda, junto com outros membros daquela equipe de saúde, enfermeiro, agente comunitário. Certo. Os profissionais da própria unidade estão juntas, porque eles estão lá todo dia, né? Certo. Esse profissional de saúde mental vai lá uma vez por semana. Certo. Então, todos estão lá e vão conversar com aquelas pessoas daquela comunidade e as coisas vão aparecendo. As dificuldades vão sendo colocadas nesse grupo. Né? Eu sei que tem pessoas que vão ter dificuldade de falar nesse grupo. Ela vai hoje, não consegue falar, daí ela vai na outra semana, daí ela começa a poder falar. Ou se, né, alguma coisa está muito engasgada, ela pode chegar lá para alguém daquela equipe, não só para esse profissional de saúde mental, ou para a equipe assim, olha, eu não estou aguentando, está muito difícil, me ajuda. E daí essa pessoa faz o acolhimento. Vai fazer um resgate da situação mais rapidamente. Olha que interessante. Porque tem algumas pessoas que a gente tem que esperar o tempo dela. Então, Sem ela vai dúvida. lá, hoje vai lá e escuta, na semana ela vai lá, escuta, mas ela está precisando desse tempo para poder se colocar. E o mais importante que a senhora está me passando é que a equipe está preparada para receber essa queixa, né? Porque às vezes também no dia a dia o profissional está lá com as suas atribuições, tem muita coisa para fazer numa unidade de saúde, a gente sabe, né? Com certeza. Então ele já sabendo que ele pode ser acionado e que ele está preparado para receber essa queixa e dar o devido encaminhamento, já é um alento. Essa é a grande virada, né? Porque nós temos até há pouco tempo que, bom, se alguém chega falando que está com um problema que não é Da minha a alçada? dor, né? Não é o exame que vai mostrar, porque a saúde mental não é o exame que mostra, ela fala que não tem nada para fazer. Ou se a pessoa mostra um sinal de uma dificuldade muito grande, ela mandava para o CAPS. Uma ansiedade, alguma coisa nesse sentido. Aí chega lá no CAPS, a pessoa chega e fala assim, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou louca, né? Aquelas coisas. Então, hoje a gente consegue não fazer esse caminho, então a pessoa fica lá naquela unidade, ali começa um processo de cuidado. Olha que bacana. Né? Que vai tomar algum caminho. De repente, até vai acabar chegando num CAPS, sim, se o se caso for exigir, necessário, se for necessário. Mas, de repente, ela pode receber ali um cuidado que dê conta disso. Por vezes, ela precise passar por um psiquiatra, que vai daí começar a fazer um tratamento medicamentoso. Sim. Ou, às vezes, ela não precisa disso, ela pode ficar só naquele acolhimento e nos cuidados que esse serviço vai oferecer. Então, continuando ainda na questão da saúde da família, a gente começa agora, em julho,
um trabalho que se chama NASF. NASF, NASF, que é uma equipe de apoio para aquela unidade. Porque aquela unidade tem um médico, tem enfermeira, agentes comunitários, tem um dentista, né? Mas agora ele recebe o apoio de profissionais especializados, né? E saúde mental é uma das especialidades, em que essa equipe agora começa a ter esse apoio mais diretamente lá dentro. A gente começa a fazer outros trabalhos, outras atividades, além da roda de conversa. Olha que bacana. Né? Grupos terapêuticos, grupos de discussão sobre determinados temas. Num cunho mais curativo mesmo. Num cunho mais curativo. E, às vezes, casos mais complexos que envolvem mais setores, porque, assim, nós temos muita situação que envolve situações de violência, uma complexidade social muito grande, não somente o sofrimento, né, psíquico. Então, a gente começa a fazer o que a gente chama de projeto terapêutico singular, que assim, é olhar para aquele caso, trazendo vários profissionais e cada um vai pôr a sua mãozinha no caso, de que forma vai poder ajudar que aquele caso complexo possa ser resolvido, né? Possa ser cuidado até o seu desfecho. Olha que beleza. Né? Então, isso começa nas unidades de saúde da família agora em julho. Entre junho e julho. Nossa, que avanço. Né? É muito amanhã bom. mesmo, amanhã eu já tenho uma reunião com esses profissionais que estão chegando, para prepará-los para começar esse trabalho nas unidades agora em julho. Quanto às UBSs, né, não dá para ter esse tipo de trabalho pela sua própria característica. Ainda, porque assim, não tem agente comunitário, né? Então, uma unidade mais simples, né? Verdade. Mais enxuta, né? Então, não dá para ter isso, mas o futuro é que todas as UBSs se tornem, né, unidades de saúde da família, né? Ao longo do tempo. Então, na UBS, o que nós estamos fazendo? Colocando a roda de conversa. Daí é um profissional de saúde mental que vai lá, criar esse momento para aquela população daquele entorno possa ter um lugar para ir lá falar das suas questões. Legal. E para se inscrever para essa roda de conversa, o próprio profissional lá da saúde da família já encaminha o agente comunitário de saúde? Como é que é? Para a roda de conversa? Não tem inscrição. Não, vai chegar, assim, na unidade de saúde da família... Ele já recebe essa orientação. Olha, a roda de conversa acontece aqui na terça-feira. Então ótimo. Tá, terça-feira eu vou lá. Aí vai na UBS vai ser a mesma coisa. A gente vai fazer uma vez por semana, né? E daí você chega lá, que dia que tem a roda de conversa? Tem na terça tarde. A pessoa vai lá, chega, entra, senta. E não tem inscrição. Se quiser falar, fala. Se não quiser, escuta. Escuta. Hoje eu não consegui, uma ferramenta, né? Hoje eu não consegui, mas amanhã você começa a se identificar, viu, Marina? Isso que é importante, você perceber que o seu problema, você não está sozinho. É verdade. Você tem o outro, tem o outro, tem o outro que tem igual, tem parecido. E quando a gente identifica essa paridade, né, fica mais suave também o nosso próprio problema, porque é muito ruim sofrer sozinho, gente. E não há necessidade de sofrer sozinho, não é verdade? Sofrer sozinho. A gente tem esse recurso. A solidariedade, né? A socialização, muito bom. Uma boa notícia hoje aqui no programa, hein? Então, vamos procurar essa roda de conversa. As unidades de saúde da família estão equipadas para isso. Além disso, também a gente estava falando no primeiro bloco sobre a população de rua, sobre a dependência química, que como dá uma chocada, nós convivemos com isso diariamente. Né? Então, às vezes a gente lida bem, às vezes, a gente que eu digo a municipalidade, às vezes lida bem, às vezes nem tanto. É duro você ver um irmão sofrendo na rua e às vezes a gente não tem nem o que fazer, né? Yara, eu li também em DO, na mídia, em outros veículos de comunicação, sobre o consultório de rua. Ainda existe o consultório de rua? É recente, aliás, né? Não é que ainda existe, ele é recente. Ele é recente, ele ainda está engatinhando. E como é que funciona? Então, o consultório na rua, Marina, é um equipamento, né, da saúde que ele vai permitir com que pessoas que estão afastadas, alijadas, sem nenhum vínculo com a sociedade nenhum, porque não tem mais a família, ou está completamente com o vínculo com a família rompido. Né? Com a sociedade também, essa pessoa que a gente vê meio marginal. Né? Então, esse equipamento ele é móvel, então ele está lá na rua, ele vai para a rua e
garante o acesso para a pessoa. Então, essa equipe que está nesse consultório se aproxima desses grupos, né? Porque, em geral, eles estão em grupos, mas também, se estiver sozinho, não importa, né? E vai oferecer saúde. O que você tem? Como você está? Sabe o que a gente encontra? Dores de dente, feridas, pé. Nossa, eu vejo cada cena de pé, porque daí elas fazem as fotos, elas me mandam, Liara, dessa situação, e a gente vai acompanhando. Então, assim, machucados. Porque são andarilhos, né? Andarilhos. Exato. E ficam à mercê do tempo, né? É isso. Do frio, da chuva, do calor. De insetos. Exatamente. Então, ele precisa cuidar dessas coisas. Sim. Né? Evidentemente, não são só essas coisas, né? A incidência grande de uso de álcool ou drogas também é muito grande. E uma parcela também adoece, né? Tuberculose, essas tem doenças tuberculose, aparece bastante. E também a própria doença mental, né? O sofrimento mental que já está bastante agudizado. Tá? Então, assim, não que a gente vai lá para curar. Né? A gente quer oferecer cuidado. Seria uma utopia, né? Não, mas por que você não vai lá e cura? Não. Poxa, mas minha mão não é mão. Não é tão grande. Não é essa mão, né, de Deus. Exato. Que vai lá, né? Assim, nós estamos fazendo uma ponte, né? Sim, mas é um começo. Uma ponte lá de modo assim, a mostrar para aquela pessoa que ela tem direito ao cuidado. Sim. Ela quer? Vamos lá. Então a gente faz um convencimento mesmo. Vamos lá, se o dente não está doendo, vamos lá. Daí a gente pega essa pessoa, leva para o equipamento que vai tratar da doença dele, né? Do pé, do dente. De repente levar até o pronto-socorro, se é o caso que ele está apresentando e necessitar, levar para um dos CAPs, se a questão da saúde mental tiver também bem aflorada. Mas assim, sempre dentro da condição de que a pessoa é livre. Sim. A gente não pode impor. Não pode obrigar. Mas a gente sabendo conversar, a gente traz. É isso que eu ia perguntar. Esse trabalho, que é trabalho de formiguinha mesmo, Formiguinha. né? Tem um resultado assim a médio e longo prazo da pessoa vir realmente e buscar um tratamento integral e se reintegrar à sociedade? Olha, é difícil. Que tenha um no universo. Não, mas assim, a gente já tem alguns casos, sim. Isso é importante. Não, nós temos. Não, então tá. Né? A gente tem casos para contar, né? É um exemplo de uma senhora que estava aqui, mas ela era de outro município, mas completamente perdida, né? E afastada dessa família. Então, a gente começou com cuidados. É importante, né? É importante dizer que assim, a gente faz um trabalho em parceria com a Secretaria de Assistência Social, né? Tem a equipe de abordagem social, tem o CREAS-POP, que é um serviço de referência de assistência social para a população de rua. Então, a gente trabalha bem junto, bem parceiros. Nossa, é bem bacana isso. Então, assim, com o apoio desse grupo, mais do CAPS, do CAPS 3, mais o consultório na rua, a gente conseguiu chegar, descobrir a família dessas pessoas, dessa senhora, dessa mulher, e ajudar na revinculação, né? Então, hoje ela foi para casa. Olha que legal. Ela saiu da rua, mas saiu assim, já decidida que ela queria ir para a casa dela. Eu vou lhe fazer um convite para a senhora retornar ao programa e me contar só esses casos legais. Tá bom. Porque é tão gostoso. Pode contar com mais detalhes, contar como histórias de caso mesmo, né? A gente adora essas histórias de sucesso que não são, que são sucesso pessoal, né? De vida, histórias boas de vida. Então, saber que o município promove esse tipo de ação e tem sucesso é muito... gera muito orgulho para a gente. Com certeza, ficamos bem orgulhosos. Eu, como munícipe, me sinto orgulhosa também. Tenho muito orgulho da minha equipe, viu? Que bom. Estou aqui, eu queria até aproveitar e dizer assim, que eu estou elogiando a todos, né? Eu tenho uma equipe muito boa, dedicada, parceira, compromissada. Raramente eu tenho uma situação que assim, a pessoa deixou de fazer. Tá? Então, assim, eu tenho uma equipe muito boa, da residência, do consultório, dos CAPs. É o que a gente está começando a fazer agora na atenção básica, né? Então, eu sou muito feliz com a equipe que eu tenho. Viu? Ai, que bom. E pena que o nosso programa já chegou ao fim, mas já é muito rápido. Um monte de coisa. Mas então, opa, até caiu meu microfone. Mas a próxima vez a senhora me traz outras histórias de sucesso e a gente vai conversando mais vezes, porque tem muito assunto mesmo, né? Com certeza. Não esgotamos o assunto. Faltou. Mas muito obrigada
E até a Eu que te próxima, se Deus agradeço, quiser, né? A né? oportunidade de falar isso que já foi falado hoje, já, nossa, já fico muito feliz. Que bom, Dona Yara, muito obrigada. Gente, que pena, né? Tão gostoso conversar e assuntos interessantes e que edificam. Semana que vem tem mais. Obrigada por sua audiência, um beijo.